A maioria de nós batalha para construir uma vida melhor para nós mesmos, mas na maioria dos casos, o conjunto de obras da sociedade desfazem-se no nosso meio. Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vive com menos de $1 por dia. 100 milhões de crianças não vão à escola e 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias. Na África Austral, mais de 40% da população de mais de 230 milhões é arrasado pela pobreza. Devemos procurar novas formas para terminar com a desigualdade e compreender as causas principais da pobreza. Esse é o primeiro passo para a construção de sociedades mais sólidas e prósperas na África Austral. Embora exista uma determinação para ultrapassar a pobreza na África Austral, há necessidade de uma abordagem regional mais integrada. Os diferentes participantes, especialmente os que têm poder de decisão, devem cada um reconhecer que este objetivo histórico não pode ser alcançado só por eles. Políticas que visem ultrapassar a pobreza constituem o resultado de acordos e negociações entre os diferentes grupos interessados na sociedade. Mas na maioria dos casos, as vozes das pessoas que vivem na pobreza não são ouvidas. O essencial para o trabalho da Southern Africa Trust é estabelecer canais de comunicação entre o governo, a sociedade civil e o setor privado, para que possam trocar ideias e cooperar a fim de acabar com a pobreza na África Austral. Como uma agência independente e sem fins lucrativos, a Fundação cria uma ligação profunda e mais ampla entre os parceiros para que as políticas resultantes possam funcionar melhor para melhor ultrapassar a pobreza. Interessa-se mais pelas vozes dos pobres para que eles possam ter uma palavra sobre o que está a fazer para se acabar com a pobreza. A Fundação é a única organização do seu género na África Austral que trabalha a nível regional e cujo foco está na dimensão das políticas sobre a pobreza. Nós não somente cooperamos com organizações a fim de as encorajarmos, como também fornecemos recursos financeiros, permitindo que elas atuem. Estamos muito empenhados com as organizações com quem trabalhamos, não agindo somente como doadores tradicionais, apenas disponibilizando dinheiro a uma certa distância, mas estamos ativamente empenhados como parte desta região. Temos acesso e analisamos as diferentes tendências dessa política. Identificamos lacunas onde há uma maior necessidade para grandes atividades pelas organizações existentes na região. De uma forma geral, organizações não cooperam entre si. Então, em primeiro lugar, nós esforçamos por criar uma ligação entre diferentes organizações que trabalham em áreas semelhantes e de uma forma particular para fortalecer as ligações das organizações que possuem uma experiência real das comunidades que pretendem servir. We are talking about people. In view of that, we think that Quando se fala sobre comunidade, fala-se sobre seres humanos. Segundo o que pensamos, a melhor forma de alcançarmos isso é trazer os diferentes participantes na nossa região, na nossa comunidade, organizados como sociedade civil. O que estamos a fazer na realidade é colocar a recomendação e o conteúdo em que trabalhamos adiante para trazermos à comunidade, à sociedade civil, para apoiar membros do Estado a fim que possam apoiar a nossa agenda comum, que consiste na redução e erradicação da pobreza na região da África Austral. which is the reduction of poverty, eradication of poverty in the Southern African region. Acreditamos que o nosso papel como setor privado é de criar riquezas e oportunidades para negócios a fim que a economia cresça. E acreditamos que com economias vibrantes temos capacidade de criar empregos sustentáveis e, de uma só vez, contribuímos amplamente na redução da pobreza. Apoiamos a regional NGOs para advogar a favor de democracia, boa governação e justiça económica que represente o interesse dos pobres e providencie apoio e capacidade de construção para redes regionais e ser capaz de concretizar os seus mandatos para a erradicação da pobreza a nível regional. A Associação tem uma aproximação inclusiva e participatória na abordagem da política de engajamento, a batalhar para associar estratégias de redução da pobreza ao nível regional e nacional mais coerente, juntamente com todos os parceiros engajados.
Se repararem na região no momento, eles persuadem o que denominam de estratégias de redução da pobreza. E esse tipo de iniciativas do Fundo Monetário ligado ao Banco Mundial tendo em conta a natureza da pobreza em países, fazendo um diagnóstico de como lidar com tal pobreza, mas também utilizando tal política como acesso a recursos para países menos desenvolvidos e, posteriormente, temos a SADC a nível regional, o que eles denominam Plano Estratégico e Indicativo de Desenvolvimento Regional, que mais uma vez constitui uma política extensa que guia membros de Estado a lidarem com a pobreza. E realmente eles dão ênfase para que lidar com a pobreza é necessário certificar-se da indução das agendas da integração regional. A Southern Africa Trust está empenhada em governar e implementar o seu trabalho de acordo com as políticas declaradas a fim de ter a sua missão cumprida. Está empenhada em ser responsável à sua missão, valores e políticas. A governação é assegurada pelo Conselho de Administração. É nossa responsabilidade assegurar que as políticas estão corretas, revisadas e implementadas. Mas também cabe-nos assegurar que essas políticas estão associadas à boa governação. Como acontece em qualquer lugar, é da nossa responsabilidade fiduciária garantir que a Fundação obedece a todos os níveis de governação corporativa, incluindo diversas vozes. É uma fundação sólida para o desenvolvimento de políticas efetivas para ultrapassar a pobreza. Vozes fortes com meios e recursos tendem a influenciar o resultado de políticas a fim de servir os seus interesses. Inevitavelmente, as vozes dos pobres não são claramente ouvidas em políticas de desenvolvimento. Como resultado, faltam políticas efetivas que constituam as causas raízes da pobreza, baseadas em experiências reais de pessoas que vivem na pobreza. Para eliminar este vazio, a Southern Africa Trust apoia organizações da sociedade civil a participar em credível e